Fala galera, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre 9 ferramentas que todo iniciante deveria conhecer no Revit. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Simplesmente para que você não sofra o que eu sofri no começo, quando comecei a utilizar esse software, e que demorei muito tempo para descobrir algumas dessas ferramentas, e quando eu descobri eu falei, nossa, não acredito que era só isso. Eu me matando aqui com um negócio tão bobo. Então, eu quero compartilhar com vocês essas 9 ferramentas principais, assim, que eu acho que todo iniciante tinha que conhecer no Revit. São ferramentas não tão ensinadas nos treinamentos mais básicos aí, porém são ferramentas que vão mudar total a sua forma de projetar, vão te fazer ganhar muito mais agilidade. Então, tá interessado? Quer saber quais são essas 9 ferramentas? Então fique com a gente logo após a vinheta. Então agora eu vou jogar para a tela do Revit e aí nós vamos discutir sobre essas 9 ferramentas. Combinado? Então bora para a tela. Aqui na tela do Revit, então, eu vou criar um modelo de arquitetura qualquer, só para a gente representar aqui quais são essas ferramentas, ok? Então, vou dar um OK aqui no modelo de arquitetura. Aguardar carregar. Demora um pouquinho. Olha lá, dá tempo de fazer um café aí. É a primeira inicialização do Revit hoje. Aí, carregou. Beleza. Então, quais são essas ferramentas? Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui. Vou só digitar UN. Ó, esse atalho também é bem legal no começo. Já é uma dica bônus, hein? A 10ª dica vai ser a primeira dica, que é o atalho UN no teclado, que é o atalho das unidades, ok? Então, vou alterar aqui de milímetros para metros e 2 casas decimais. Se eu quiser deixar aqui a simbologia de metros, ó, é só alterar o símbolo da unidade para deixar como metros. Eu deixo como nenhum. E dou um OK. Salvo engano, essa ferramenta UN, ela tá aqui também em gerenciar, tá? Então, aqui, ó, gerenciar unidades do projeto. Então tá aqui. Então, essa é a dica bônus de hoje, tá? Mas não é essa que eu vou abordar. Vou fazer um exemplo aqui. Vou lançar umas 2 paredes aqui. As 3 paredes. Tá, não sei uma inclinada, mas não tem problema. E lançar uma porta aqui. Pronto. Beleza. Tá, e quais são essas opções? Bom, primeiro de tudo é o comando selecionar, que é o comando mais básico do Revit, tá? Então aqui no comando modificar, que é a ferramenta de seleção, você pode ver que tem um menu adicional embaixo. Quando eu clico nele, ó, eu tenho essas opções, certo? Selecionar vínculos, elementos de subjacência, fixados, enfim, tudo isso aqui. Essas mesmas opções, elas têm um atalho, uma barra de acesso rápido aqui no rodapé, ó. Então, as mesmas opções aqui, elas estão no seu lado oposto na diagonal aqui embaixo, tá? E o que significa isso? Por exemplo, arrastar os elementos na seleção. Quando eu deixo marcado, a hora que eu clico num elemento, eu posso acabar arrastando ele, certo? Porém, nem sempre isso é o ideal. Então eu venho aqui em selecionar e desmarco essa opção de arrastar os elementos na seleção. A hora que eu clico no elemento, ó, não era para ele arrastar, né? Mas ele está arrastando aqui, não era para arrastar. Então arrastar os elementos na seleção. Então, por exemplo, o que acontece? Quando eu passo aqui e arrasto, ó, ele já vem. Quando eu deixo desmarcado isso aqui e faço isso, ó, ele não vai, certo? Então, clico seguro e arrasto, ele não vai. Eu tenho que clicar no elemento e aí sim arrastá-lo, certo? Então, é assim que funciona essa ferramenta, ó. Se eu clico e arrasto, ele gera uma caixa de seleção, igualzinho no CAD, por exemplo. Então, ó, cliquei, segurei e arrastei, não foi. Para habilitar isso, eu venho aqui no rodapé e habilito a função, ou venho aqui em selecionar e habilito aqui. E aí, ó, agora, sem precisar clicar primeiro no elemento para depois arrastar, ele já arrasta. Também temos aqui a opção de selecionar elementos fixados, elementos por face, por aí vai.
Por exemplo, vou clicar nessa porta e vou fixar essa porta, clicando aqui na guia modificar, no comando fixar, né, o PN. Cliquei em fixar, o que isso significa? Que essa porta eu não consigo mais mover ela, certo? Porém, o que dá muita raiva no Revit, inclusive esses dias eu vou soltar um meme lá no Instagram sobre essa ferramenta, é o seguinte: poxa, se eu clico nela, né, se eu venho aqui, clico nela, venho na minha aba modificar, clico na ferramenta mover, clico no elemento, no ponto inicial, clico no meu ponto final e ele pega e me dá esse bendito erro aqui que me dá muita raiva, para que então deixar selecionar um elemento fixado? Óbvio, a resposta é para poder desfixá-los. Mas por que ele me deixa selecionar essas outras ferramentas então e eu acabo ficando frustrado com essa mensagem? Simples. Para acabar suas frustrações, vem aqui na guia selecionar e desmarca a opção de selecionar elementos fixados. Desmarquei e pronto. Agora eu não consigo mais clicar na porta, eu consigo clicar na parede, que é o elemento hospedeiro, mas não consigo clicar na porta, que é o elemento hospedado. Então, é assim que a gente resolve. E aí tem essas outras funções aqui também, ok? Então essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é a opção linhas finas, tá? Por padrão, ela já vem ativada no Revit. Mas aqui em cima, na minha barra de acesso rápido, tem essa opção, ó, linhas finas, atalho TL no teclado. Quando ela está desabilitada, quando eu vou dando zoom na tela, você pode ver que a linha está ficando grossa, certo? Às vezes essas linhas ficam ruins de enxergar na hora que você está desenvolvendo o projeto. Se você habilita aqui o comando linhas finas, elas vão sempre ficar com a mesma espessura, né, que é a espessura mínima, independente do nível de zoom que você adiciona aí na tela, ok? Aí se eu desabilito aqui o linhas finas, ó, ela fica grossa. Apenas lembrando que essa função de linhas finas, ela não funciona, ela não tem nada a ver com a parte de plotagem, tá? Na plotagem, você vai plotar o desenho com a configuração real das linhas, ok? Então ela precisa estar desativada. Se você tem curiosidade de saber essa parte de espessuras de linhas, configurações de linhas, nós temos alguns outros tutoriais anteriores a esse aqui no canal, falando só sobre linhas. Recomendo muito que você dê uma olhada, tá? Ou aqui, né, no feed de vídeos ou nas playlists, que num dos dois lugares nós temos aqui 2 tutoriais super completos sobre linhas, tá? Então esse é o segundo macete que todo mundo... Olha, no meu treinamento de Revit do zero avançado, todo mundo pergunta como... Logo do começo, né? No começo do treinamento a galera já pergunta: minha linha tá muito grossa, como que eu faço pra deixar ela mais fina? E detalhe, geralmente a galera pergunta algumas aulas antes de eu explicar sobre essa ferramenta. Então já fica aqui para todo mundo saber como funciona. Se quiser mais detalhes do link do treinamento, tá aqui na descrição do vídeo, tá? A terceira opção é a opção de dimensões temporárias. Então eu vou criar mais 2 paredes aqui. Pronto. Aí. Vou criar uma terceira aqui embaixo. Pronto. O que são essas opções de dimensões temporárias? Vou deletar essa parede. Por exemplo, quando eu clico nessa parede e ela fica em azul, você pode reparar que junto a ela aparecem várias outras cotas, tudo na cor azul, correto? Essas cotas são dimensões temporárias que elas só aparecem na hora que você está com a parede clicada. E aí, então, ela te auxilia na hora de lançar essas paredes, ok? Para fazer o ajuste, por exemplo, essa cota aqui, ela tá pegando o centro dessa parede. Eu quero que ela pegue a face mais interna aqui. Eu clico nessa bolinha azul, seguro e arrasto, ok? Só que aqui, essa aqui é a linha, é o comprimento da parede, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar essa dimensão aqui, essa bolinha azul, da ponta da cota. Clico seguro e arrasto até o ponto que eu quero de referência, tá? Ó. Então agora ele pegou a face mais externa dessa parede. Clico nessa bolinha, seguro e arrasto aqui, ele pega a parte mais interna. Se eu jogo no meio, eu posso apertar Tab também, ó, e ele vai pegando a referência mais perto do mouse, ó. Então essa referência
principal, que é essa face. A hora que eu aperto o Tab, ele pega outra referência, que é o centro da parede, tá? Então, centro, ou por exemplo, a face mais interna aqui. Essa configuração de cotas temporárias, ela também está disponível aqui na guia Gerenciar, Configurações Adicionais, Cotas Temporárias. E aqui em cotas temporárias, ó, eu posso automatizar um pouquinho isso aí. Então, por exemplo, medição da cota temporária. Qual é o ponto de referência da cota temporária? Eu posso deixar face do núcleo, centro do núcleo, linhas centrais, que são os eixos das paredes, e para portas e janelas, ou as aberturas ou as linhas centrais também. Então é aqui que a gente ajusta. Por exemplo, se eu deixar como linhas centrais, ele vai pegar sempre o eixo das paredes mais perto de você. Então, por exemplo, terei para linhas centrais, vou dar um OK. A hora que eu clico na parede, ó, ele me pega o eixo das paredes, ó. Então ele pegou os eixos. Aí, eu quero trocar aqui, eu não quero pegar o eixo. Clico na bolinha, seguro e arrasto até a face que eu quero e aperto o Tab e solto. E aí, então, ele me capturou essa face mais externa. Um outro macete bem legal ainda nas cotas temporárias é que elas podem se transformar em cotas permanentes. Como que eu faço isso? Na hora que eu clico na parede e aparece a cota aqui, vocês podem reparar que tem um símbolo aqui de cota, ó, tornar permanente. A hora que eu clico nela, automaticamente, então, ele cria essa cota para mim. Eu não preciso perder tempo depois vindo aqui em anotar, alinhada e desenhar a cota. É um atalho bem bacana também. A próxima dica, o próximo macete é a parte de alinhamento no Revit. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra parede. Criar aqui uma arquitetura. Parede. Tá, vou lançar essa parede. Vou lançar ela aqui assim, ó. Pronto. Eu quero fazer o alinhamento dessa parede com essa parede. Como eu faço? Venho na guia modificar. E aqui em modificar eu tenho a ferramenta de alinhar, ou atalho AL no teclado. Clicando nessa ferramenta de alinhamento, eu tenho algumas opções de alinhamento, utilizando faces da parede, centro do núcleo, faces do núcleo ou linhas centrais da parede, que são os eixos. Eu quero alinhar pela face da parede, então clico em face da parede. Agora vou selecionar essa minha face mais externa, né? Então eu seleciono sempre o elemento referência, ou seja, o elemento mãe, digamos assim, e depois eu seleciono o elemento que eu quero alinhar. Então seria o elemento filho, né, na hierarquia aí. Então eu selecionei primeiro essa parede, que é a parede que eu quero como referência, e agora eu vou clicar na face da parede que eu quero que seja alinhada. Então cliquei aqui, pronto, já tenho o alinhamento. Agora, um macete que quase ninguém explica, geralmente só vão explicar na parte de criação de famílias paramétricas, mas serve também aqui para a parte de arquitetura, map e qualquer outra coisa, é esse cadeado aqui. A hora que eu mando fazer o alinhamento, sem dar nenhum ESC, ele aparece esse cadeado. Quando eu clico em cima do cadeado, e por exemplo, dou alguns ESCs, o que acontece? Na hora que eu clico nessa parede e arrasto ela, vocês podem reparar que a outra parede que eu fiz o alinhamento veio junto, tá? Então, as duas paredes, a partir de agora, se movem juntas. Por quê? Porque o cadeado de referência está travado. Se eu quiser desabilitar esse cadeado, clico na parede filha ou na parede mãe e clico aqui em cima do cadeado. E pronto, agora elas estão independentes. Se eu clico nessa e arrasto, ó, a outra não vem junto. Para ativar então a ferramenta de cadeado, ferramenta alinhamento, meu elemento mãe, meu elemento filho e clico no cadeado. E pronto, os dois estão vinculados. Agora, a quinta ferramenta, né? 1, 2, 3. É a quinta ferramenta, que é a ferramenta assim que eu descobri. Foi a última ferramenta que eu descobri. Tem até um vídeo aqui no canal explicando só sobre a ferramenta de união e todos os detalhes e como ela é importante para a parte de orçamentos. É então a ferramenta união. Por quê? Porque a ferramenta união ela é muito boa para a parte estética e para a parte também de orçamentos. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar a ferramenta de piso. Opa, forro não. Quero piso. Ferramenta de piso. Vou lançar ela a 1 metro de altura. Ok?
Vou pegar a ferramenta de lançamento aqui de retângulo e vou pegar o eixo aqui das paredes. Então eu peguei esses eixos aqui, certo? A minha linha magenta, ela tá bem grossa, porque eu não tô com a ferramenta linhas finas ativadas, ó. Ó a diferença. Eu gosto das linhas finas, tá? Mas aqui eu vou trabalhar sem ela. E vou dar um joinha. Pronto. Lancei o meu piso. A hora que eu traço um corte aqui, se você quiser ver sobre a ferramenta de corte, nós também temos um tutorial recente aqui sobre cortes. Olha o que acontece. Vocês podem ver que esse piso e essa parede, elas ocupam o mesmo lugar no espaço. E na vida real isso não existe, é lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então o Revit vai quantificar todo esse volume de concreto do piso e todo esse volume suposto de concreto da parede. E esse ponto aqui, então, ele vai ser sobreposto e ele vai ser contado de forma duplicada. Isso aí causa uma discrepância absurda em orçamentos. Então eu vou clicar, venho aqui na minha guia modificar, geometria, unir, clico em unir, clico na minha parede e clico no meu piso. Clico no meu piso e clico na minha parede. E agora dou alguns ESCs, clicando no meu piso, olha o que acontece. O piso ele está entrando aqui na parede e a parede, ó, ela está recortada. Então o volume dela, né, se você olhar aqui na guia de propriedades, o volume dela é diferente. Então vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui desunir geometria, clicar na parede e clicar nesses dois aqui. Pronto. Então eu desuni a geometria da parede com esse piso. E aí o que acontece? Ó, cliquei na parede, ó o volume. 3.520 metros cúbicos. A hora que eu uso a ferramenta de união, vamos unir. Tá, de 3.520, ela caiu para 3.487. Então, 0,013 metros cúbicos aí de diferença, tá? Só por causa da ferramenta de unir. E olha como fica muito mais bonita a representação gráfica. Eu teria aqui para alto, ó que bacana. Eu posso também alterar a ordem da união, ó. Pronto. Então agora, alterei a ordem da união, o meu piso, ele tá rente à face da parede, ok? Essa é uma outra ferramenta maravilhosa. Se você quiser aprender todos os detalhes sobre ela, dá uma olhada no nosso vídeo sobre uniões. Eu vou deixar um monte de card aqui nesse vídeo e você pode ir acompanhando aí também. Depois da ferramenta de união, nós temos a ferramenta de ocultar, tá? Então nós temos ocultar temporário e a ferramenta de ocultar permanente, tá? A ferramenta ocultar temporário, o que acontece? Vou clicar aqui nessa porta, por exemplo, e vou clicar nesse óculos aqui embaixo e ocultar elemento. Quando eu clico nela, vocês podem ver que fica essa borda azul aqui na tela. Isso significa o quê? Caso eu feche esse projeto, abra ele novamente, ou reinicie o computador, desligue, enfim, feche o Revit e abra ele novamente, a porta ela vai ser exibida de novo aqui, tá? Então, esse tipo de ocultar, ele não fica para sempre. Então, deixa eu reiniciar aqui, né? Clicar no óculos, reinicializar o oculto aqui que eu dei. Se eu quiser ocultar permanente essa porta, nessa vista apenas, eu clico na porta, botão direito, ocultar na vista, aí eu seleciono se eu quero ocultar só esse elemento em específico, se eu quero ocultar toda a categoria de portas ou criar algum filtro aqui, tá? Essa ferramenta, ela também tá aqui na guia, né? Cliquei na porta, na guia modificar, eu tenho esse ícone da lâmpada, ó, ocultar elemento, categoria ou por filtro. Se eu clico em ocultar categoria, para reexibir a categoria de portas, eu venho aqui em visibilidade / sobreposição de gráficos, ou o atalho VG no teclado, procuro pela categoria que eu deletei, no caso aqui, que eu ocultei, que no caso é as portas, habilito ela novamente e ela reaparece para mim. Se eu clico nela, né, agora botão direito, ocultar na vista, elementos, ele vai ocultar só essa porta. Para achar onde que ela tá, eu simplesmente clico nesse ícone da lâmpada aqui no meu rodapé, na mesma guia da escala aqui, ó. Clico no ícone da lâmpada e o que está oculto, ele está em magenta. Então, clico na minha porta, que estava em magenta, e aqui em cima, na ribbon, eu tenho desocultar elemento. Clico nele, ou clico na porta com o botão direito, exibir na vista, elementos. E aí, ela aparece para mim, e ela não fica mais magenta, tá? Para sair desse painel aqui de revelar elementos ocultos, eu simplesmente clico de novo naquele ícone da lâmpada no meu rodapé, ok?
Aí então nós temos também a opção de linhas de detalhes, que é praticamente um AutoCAD dentro do Revit. Então aqui na guia anotar, eu tenho essa opção de linhas de detalhes, ok? Eu peço, por favor, evite ao máximo usar essa ferramenta, porque são apenas linhas. Isso aqui foge demais da metodologia BIM. Isso aqui não tem nada a ver com BIM. Isso aqui está apenas para alguns detalhes extremamente específicos dentro do Revit. Então, a linha de detalhe, clicando nela aqui, ele me abre um segundo menu e eu posso fazer desenhos de linhas, ó. Então, eu consigo desenhar linhas aqui. Só que linhas são apenas linhas. As linhas, quando você faz numa vista, ela não replica para as outras, tá? Então, por exemplo, no 3D não tem nenhum elemento, não tem nada, não tem linha, não tem nada. Por quê? Linhas são apenas linhas, são rabiscos, não contém informação. Essa é a grande vantagem do BIM em relação ao CAD. E aqui nós temos essa ferramenta de linha no Revit, principalmente para auxiliar a galera que está de mudança aí, ou por exemplo, não encontrei nenhum componente, nenhuma família sobre tal elemento, é só um detalhezinho muito bobo que eu preciso fazer na planta, só numa única planta em específico, aí beleza, aí você pode usar a linha tranquilo, mas linhas são apenas linhas. A penúltima ferramenta é a opção de sobrepor visibilidade. Então eu vou abrir aqui o meu 3D, por exemplo, ó. Então, o atalho da opção de sobrepor visibilidade é a opção VV no teclado, o atalho VV, ou aqui na guia de exibição, eu tenho vamos clicar aqui, vamos ver aqui, VV. Pronto, ó. Que é a mesma coisa que o VG, tá? Ou aqui em visibilidade / sobreposição de gráficos. Clico em editar. E aqui então, por exemplo, eu vou pegar o piso. Então, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aí. Procurar aqui por piso, né? Eu digitei PIS no teclado que ele já cai aqui em piso. Então aqui, ó, projeção / superfície, eu posso sobrepor nessa única vista, ok? Quando você altera aqui, ele altera na única vista que está aberta e não em todo o projeto. Por exemplo, padrões. Eu vou clicar aqui em sobrepor, vou alterar o padrão do piso para pegar essa rachura aqui e vou alterá-la para cor. Vamos ver uma cor aqui. Pegar essa cor laranja aqui. Pronto. Plano de fundo vou deixar como tá. Ok. Aplicar. Ok. Ó o que acontece, ó. Então agora eu sobrepus, por exemplo, por mais que o piso tivesse configurado com os materiais para não ter essa rachura, na hora que eu altero a sobreposição aqui, ele faz essa alteração na vista em específico. Por exemplo, você está fazendo um projeto lá e quer ressaltar alguma coisa naquela vista que vai para a planta, né? Para a prancha, no caso. Aí você altera ali a sobreposição naquela única vista, né? Principalmente se você não quiser replicar ela nas demais. E aí é ali que você altera. Pelo amor de Deus, não venha aqui em, por exemplo, em anotar, né? Que é anotar. E utilize uma ferramenta de região, né? De rachura ou componente. Utilize aqui a ferramenta de visibilidade / sobreposição, que ela é muito melhor. Vai por mim. Porque aí, por exemplo, se eu fizer alguma alteração no piso, ele vai ser alterado no desenho também, né? Eu não preciso refazer a rachura, ok? E por fim, a última ferramenta, e não menos importante, vai facilitar bastante a vida, é a parte de grupos, tá? Então, por exemplo, vou aqui na guia arquitetura, inserir alguns componentes. Vou inserir essa escrivaninha, e vamos ver o que mais que dá para inserir aqui. Essa vaga de estacionamento aqui, bem nada a ver. E quando eu aperto a barra de espaço, ele rotaciona, tá? Os elementos em planta. Então aí já é mais uma ferramenta bônus. Então já são 11 ferramentas bônus aqui, né? Então, por exemplo, lancei essa vaga de estacionamento aqui. Se eu quiser arrastar as duas ao mesmo tempo, digamos que as duas façam parte de um conjunto, né? Então, ó, arrastei a escrivaninha. Mas digamos que eu quero que isso aqui seja um conjunto da vaga de estacionamento, né? Opa, aqui vem uma escrivaninha? Não, eu queria... Tá, digamos que essas duas escrivaninhas façam parte de um conjunto aí. E eu quero que elas sempre movam juntas. O que eu faço? Seleciono as duas e clico aqui na ferramenta de criar
grupo, tá? Então clico em criar grupo, e aí eu vou dar um nome aqui se eu quiser, e dou um OK. Pronto, ó. Então eu agrupei esses dois elementos. A hora que eu arrasto, os dois vêm juntos, ok? Então, essa ferramenta de grupos também é bem legal. E eu posso clicar aqui no grupo, clicar em editar grupo. E, por exemplo, se eu quiser tirar um elemento desse grupo, deixa eu puxar aqui, ó. Eu clico em remover, clico no elemento que eu quero remover do grupo e clico em concluir. Se eu quiser adicionar um elemento ao grupo, eu clico aqui em adicionar, clico no elemento que eu quero adicionar e dou um concluir aqui. E pronto. Se eu quiser desassociar todo esse grupo, quiser desfazer ele de uma vez, eu clico aqui em desagrupar. E pronto. A ferramenta de grupos aí também é bem bacana. Todas essas ferramentas nós abordamos no curso do zero ao avançado de Revit, arquitetônico e projeto de prefeitura, tá? Eu coloquei projeto de prefeitura porque nós desenvolvemos um modelo de projeto de prefeitura no projeto final, que geralmente é o produto aí que a galera mais usa no Revit. Mas é um curso bem avançado que detalha ao máximo todas as ferramentas da parte de arquitetura dentro do Revit, tá? Para não ter problemas mais aí de você ficar perdidão na modelagem. Recomendo muito. Se você tem interesse em fazer esse curso, o link tá aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like maroto. E agora tem uns recadinhos finais, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação para receber mais tutoriais como esse, comentar alguma coisa que você tenha achado útil aqui nesse tutorial, aqui nos comentários, algo bem útil, e encaminhar esse vídeo para algum amigo. Então nos vemos agora no próximo tutorial. Um grande abraço!